Olá, começa agora para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas e continue com a gente na próxima meia hora. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o setor cultural precisou adiar e até mesmo cancelar eventos. Em todo o país já são quase 6 meses de atividades paralisadas. Acontece que muitas pessoas que trabalham na área são autônomas e estão sem renda durante todo esse tempo. Em Curitiba, no Paraná, o setor realizou uma manifestação pedindo que sejam tomadas medidas de segurança sanitária para que eles possam voltar ao trabalho. Os efeitos da pandemia do coronavírus e do isolamento social estão afetando diversos trabalhadores em todo o país. No Brasil, o setor da economia criativa corresponde a 2,64% do Produto Interno Bruto, o PIB, e é responsável por 4,9 milhões de postos de trabalho. Trabalhadores dos setores de evento e cultura estão há meses sem trabalhar por causa da pandemia do coronavírus. Aqui em Curitiba, no Paraná, eles resolveram fazer uma passeata em prol dos seus direitos. A gente está reivindicando um planejamento de uma organização e um planejamento de uma volta segura, tá? Como que a gente vai poder voltar de uma forma segura, se shows com menos pessoas ou não, levantamos todas essas questões. E também a gente está pedindo um auxílio para os profissionais que dependem pura e exclusivamente de shows presenciais. Carlos é técnico de iluminação. Ele afirma que nunca viu a sua categoria sofrer tanto. É a primeira vez nesses 34 anos que eu presencio uma crise igual a essa aqui. O Israel já trabalha na área há 25 anos, mas em meio à paralisação dos eventos, precisou buscar outra forma de renda. Eu estou trabalhando de servente de pedreiro com maior orgulho, porque é a única coisa que surgiu para mim fazer. Como eu sou pai de família e tenho contas a pagar, eu não posso ficar parado, eu tenho que me reinventar. Esses profissionais não aparecem para o público nos eventos. Eles são imperceptíveis para a maioria, mas são fundamentais para que o evento aconteça. Temos o compromisso de, em todo show, em todo evento, de fazer com que a experiência da pessoa que vai até esse show seja inesquecível. Rafael, realmente um momento super complicado aí, o setor realmente bastante prejudicado, né? Bastante, né, Patrícia? Se a gente for pensar com relação à pandemia, o que está causando no mundo, né, eventos, grandes eventos, como aqui no Brasil em específico, nós estamos falando do Réveillon do Rio de Janeiro, Réveillon de São Paulo, que podem ser cancelados. Imagine só o prejuízo, não só para esse setor de eventos, como para o setor hoteleiro, de bares e restaurantes também. O próprio Carnaval, que é uma data super conceituada aqui no nosso país, mundialmente, eu não digo cancelado, mas algumas prefeituras e grandes centros querem postergar isso daí. Quer dizer, uma coisa em que a gente não imagina grandes eventos quando vão acontecer de novo, né? Eu acho que está mais do que justo mesmo esse pessoal pedir ajuda aos órgãos públicos. Um pedido de socorro, né? Exatamente. E a gente continua falando de economia agora, só que falando da inflação, que ela aumentou no mês passado. Quem elevou esse índice foi os alimentos e os transportes. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou os dados oficiais. O aumento do preço de combustíveis como gasolina, óleo diesel e etanol tornou o deslocamento mais caro no país e contribuiu para a alta da inflação. Em agosto, o índice ficou em 0,24%, um pouco abaixo do registrado em julho. Mesmo assim, foi o maior resultado para o mês de agosto desde 2016. Dos 9 grupos pesquisados pelo IBGE, 6 tiveram alta. Depois de transportes, o maior impacto positivo veio de alimentação e bebidas. Produtos para o consumo em casa, como tomate, arroz, óleo e leite, pesaram mais no bolso do consumidor. Depois da pandemia, tudo aumentou, disparou. Arroz, feijão está 7, o arroz 8. Estou sempre na promoção, sempre procurando a promoção. Entre os motivos que puxaram o preço dos alimentos para cima está o aumento das exportações. Com o dólar nas alturas e a demanda crescente, os produtores preferem vender para o mercado externo. Outra razão foi o auxílio emergencial, que aumentou a demanda por produtos da cesta básica. Por fim, o isolamento social, né? Essa mudança no hábito das famílias, preparando todas as refeições em residência, aumenta a necessidade de reforçar a despensa. Então, a gente visita mais vezes o supermercado, consome mais e a demanda segue um pouco aquecida, ajudando, então, a repasse de preços.
Na outra ponta, gastos com educação, influenciados por descontos nas mensalidades escolares e vestuário, tiveram queda. No acumulado de 12 meses, a inflação soma 2,44%, dentro da meta do governo. O Código de Defesa do Consumidor completa 30 anos em 2020. De lá para cá são muitas conquistas, entre elas a que merece mais destaque é o site consumidor.gov.br, uma ferramenta para mediar conflitos nas relações de consumo sem precisar acionar a justiça. Já são 3 décadas de avanços na proteção dos direitos do consumidor. Período em que o brasileiro vem aprendendo a correr atrás dos seus direitos. Vemos isso na prática do dia a dia, em que os fornecedores procuram cada vez mais melhorar a qualidade da informação e que o consumidor entende que ele tem direitos e busca a concretização desses direitos, promovendo um ambiente muito mais harmônico nessas relações de consumo. Entre os avanços está a plataforma oficial do governo federal, consumidor.gov.br, criada para facilitar a conciliação e a mediação de conflitos nas relações de consumo, sem que as partes precisem ingressar com ações junto ao Poder Judiciário. Quem já usou o serviço recomenda. Eu indico uma política pública que funciona e que vale a pena ir lá para tentar solucionar um conflito de consumo. A plataforma consumidor.gov.br foi lançada em 2014 e conta hoje com 2.200.000 consumidores cadastrados e 870 empresas participantes. Nesses 6 anos, já recebeu mais de 3 milhões de reclamações, com um índice de resolução em torno de 80%. Você pode fazer da sua própria casa, tem um espaço inclusive para anexar documentos, e aí você pode ter a oportunidade de resolver a sua demanda sem sair de casa, sem custos e num período de tempo que jamais seria possível se tivéssemos que acionar o Poder Judiciário. E agora a gente muda de assunto, nós vamos falar de educação. Em Salvador, na Bahia, as aulas ainda não têm previsão para retorno. Então, se você é um daqueles que continuam ainda tendo aulas pela internet, acompanhe nessa reportagem algumas dicas para manter a concentração dentro de casa. Manter a disciplina dos estudos em casa não está sendo nada fácil para muitos estudantes, principalmente para crianças e adolescentes nesse período de pandemia. Para a Ana Beatriz, que está no ensino médio, não foi diferente, mas apesar das dificuldades do início, ela conseguiu se adaptar. Eu acho que uma coisa até boa da EAD é que é mais fácil tirar dúvidas. Pelo fato de eu ser bem tímida, eu consigo mandar mensagem no chat. Para manter o foco na rotina de estudos, os especialistas dão uma série de dicas para facilitar a concentração e aprendizado, como estudar em ambientes silenciosos, determinar horários, mas respeitando o intervalo para descansar. Essas pausas para relaxar são indispensáveis para o rendimento dos estudantes. Esta pedagoga explica que, apesar de ser uma tarefa difícil, é possível manter o foco e absorver o conteúdo pedagógico. Muitas pessoas estão com muitas dificuldades em acompanhar o processo porque elas estão no ambiente barulhento, elas fazem aula com a TV ligada, com pessoas falando, com o som ligado, param para olhar o celular e tudo isso dificulta a questão do foco e da concentração. Ainda que nós não saibamos quando iremos retornar efetivamente presencialmente às aulas, temos que entender que isso é um processo, é uma continuidade, que tudo isso vai ser válido, porque lá na frente eles vão depender desse conteúdo para dar continuidade. Já em Fortaleza, no Ceará, a maioria das escolas particulares retomou as atividades da educação infantil. Foram feitas várias adequações para receber os pequenos com segurança. Emocionada, a servidora pública Leila conta os motivos que fizeram com que ela decidisse trazer sua filha Laura, de 5 anos, para o colégio nessa primeira fase de retomada das aulas presenciais nas escolas privadas. A falta do colégio mexeu muito com ela.
E eu estou retornando porque eu acho que ela precisa, o colégio é fundamental no processo dela enquanto criança e porque eu confio muito no colégio. E foram os cuidados da escola que fizeram a diferença nessa tomada de decisão dos pais, nesse retorno, onde apenas 30% das crianças da educação infantil voltaram às aulas presenciais nas escolas particulares de Fortaleza. Neste colégio, os protocolos são seguidos à risca, com a higienização das mochilas, dos calçados, sem esquecer da verificação da temperatura e álcool em gel. Com um jeitinho, com uma conversa, a gente vai se afastando e vai fazendo dessa nova rotina um novo hábito. Além das atividades realizadas em sala de aula, os professores também irão explorar espaços abertos, como a quadra de esportes, Aqui a gente vê as crianças mantendo o distanciamento social e tendo todo o cuidado com as medidas e protocolos de segurança. E o cuidado aqui também está no emocional dessas crianças que passaram muito tempo longe da escola. Dando sempre esse feedback de como foi o dia, de como está sendo o desenvolvimento das atividades, se elas estão apresentando ansiedade, algum outro sintoma, vamos chamar assim, para entrarmos e cuidarmos o quanto antes para que essas crianças se reajustem da maneira mais saudável. Bom, a gente continua falando de educação. Você viu, nós falamos aí de Salvador na Bahia, Fortaleza no Ceará. Agora nós vamos falar do estado de São Paulo, que aos poucos está retomando as aulas. Mas neste momento, apenas para o reforço escolar aos alunos. Quem tem mais informações desse retorno é a repórter Fabiana Vantucci. O governo de São Paulo autorizou a reabertura das escolas para atividades de reforço. Mas mesmo com essa autorização, dos 645 municípios, apenas 128 optaram pela reabertura. A capital e outras 38 cidades da região metropolitana resolveram adiar a volta das atividades. Para que esse retorno seja possível, foram adotadas algumas medidas de segurança, como, por exemplo, receber até 35% da capacidade para alunos da educação infantil e fundamental e 20% da capacidade para alunos do ensino médio, manter o distanciamento de 1,5 metro entre os estudantes e organizar os horários de entradas e saídas para evitar aglomerações. O uso de máscaras será obrigatório dentro das instituições e no transporte escolar e os ambientes devem ser mantidos ventilados. Apesar dessa autorização, cada prefeitura possui autonomia para decidir se as escolas vão reabrir ou não. Mesmo com a retomada gradual das atividades em algumas cidades, o Brasil já faz parte do grupo de países em que as escolas ficaram fechadas por mais tempo por causa da pandemia. De Curitiba, Fabiana Vantucci, para a TV Evangelizar. As eleições municipais deste ano se aproximam e com elas muitas dúvidas sobre as novas regras. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou, por exemplo, que políticos condenados pela Justiça Eleitoral cujas penas terminem em outubro, poderão disputar o pleito. Saiba mais detalhes na reportagem. A decisão foi do Tribunal Superior Eleitoral. Por maioria de votos, os ministros entenderam que o adiamento das eleições deste ano não afeta o tempo das penas de inelegibilidade. A situação atinge principalmente políticos condenados pela lei da ficha limpa nas eleições de 2012, cujas penas se encerram em outubro deste ano. Essas pessoas vão poder se candidatar nas eleições de novembro. A decisão não agradou entidades como o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Entendemos que a inelegibilidade também deveria seguir o mesmo critério. Quem está inelegível no dia 4 de outubro deveria estar inelegível até 15 de novembro. Por outro lado, especialistas em direito eleitoral afirmam que o adiamento das eleições deste ano não pode interferir na pena de quem foi condenado a não se eleger por 8 anos. Se o prazo de 8 anos foi devidamente cumprido pela pessoa que ficou impedida ao longo de todo esse período de participar das eleições, passado esse período, é um direito dessa pessoa em querendo voltar às eleições. Patrícia, eu acho que por esses e outros motivos, que cada vez mais a política cai em descrédito, É verdade. Infelizmente. Bom, mas só lembrando então que esse ano nós temos a alteração no calendário do primeiro e segundo turno. O primeiro turno é no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Coloque aí na tua agenda. Bom, o programa Pauta Aberta vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.
Começamos o bloco falando novamente das consequências da pandemia. Com as creches fechadas, muitos pais não têm onde deixar os filhos para poder trabalhar. Existem algumas alternativas, mas é preciso ficar atento à segurança das crianças. Entenda melhor na reportagem. Com a retomada gradual dos serviços não essenciais, surgiu um problema. As creches ainda estão fechadas por causa da pandemia. Os pais retornam ao trabalho, mas não têm com quem deixar as crianças. Caso da Alessandra, ela tem 3 filhas e teve que deixar a mais velha, de 14 anos, cuidando das menores. Ela fala que sobrecarrega ela, né? Mas não tem com quem deixar, não posso deixar na casa de um amigo, de um vizinho, porque a minha família, não mora aqui, moram longe, né? Então é a maneira que eu achei mais melhor para ela ficar em casa com elas. E com as creches fechadas, não há outras alternativas para os pais. Ou melhor, elas até existem, mas são um risco para a segurança dos pequenos. O aumento no número de denúncias sobre o surgimento de creches clandestinas em todo o país tem preocupado as autoridades. De acordo com essa pedagoga, locais inapropriados podem não ter os cuidados que as crianças precisam. A nossa preocupação nesse momento é a segurança das crianças, né? A qualidade no atendimento, desde segurança com a parte emocional, com a parte física, com a alimentação, com quem ela está ficando, quantas crianças tem nesse espaço, quais as idades dessas crianças, né? Eu vejo assim que é perigoso, né? Hoje em dia a gente não pode deixar as crianças, mais filha mulher com qualquer um. É muito perigoso, tem muita coisa errada, mas fazer o que? É o que as mães precisam, né? Tem que trabalhar, tem que achar alguém para cuidar. Que nem no meu caso, eu tenho minha filha, né? Graças a Deus que ajuda a cuidar. Mas e as mães que não têm, os pais que não têm? As instituições que oferecem atividades no contraturno escolar até seriam uma opção, mas também estão fechadas. A gestora de uma delas explica que teve que encontrar uma forma de ajudar as mães. Então, a gente criou a cartilha do aprendiz, em que as crianças recebem de forma mensal uma cartilha que tem as atividades dessas oficinas de forma diária e recebem também um kit pedagógico. Então, elas recebem a cartilha e um kit pedagógico com vários materiais para elas usarem e realizarem as atividades propostas na cartilha do aprendiz. É necessário deixar a criança, ele precisa trabalhar? Sim, mas ele tem que saber se realmente tem segurança com a pessoa e tem qualidade na estrutura que ele está deixando, né? Ele tem que avaliar todo o cenário porque não compensa. E agora chegou aquele momento de falarmos sobre empreendedorismo com o consultor de mercado Alexandre Weiler. A dica dele hoje é para você, pequeno ou médio empresário, que viu nessa época de pandemia a necessidade de migrar o seu negócio, ou as vendas principalmente, para o mercado digital. Acompanhe. E hoje nós estamos aqui justamente para falar sobre como colocar o seu negócio na internet. Há várias maneiras de você fazer isso. Talvez o seu negócio neste momento ele ainda não tenha nascido para e-commerce, ele não esteja preparado para vender completamente online, numa estrutura completamente estruturada. Não é um pleonasmo, isso é muito importante. Porém, presença digital você precisa ter. Então a primeira dica para você precisa ter página corporativa da sua empresa no LinkedIn e você precisa ter página corporativa da sua empresa no Facebook e também precisa ter um perfil seu no Instagram, no mínimo para começar. Ok, gente? Isso é extremamente importante. E você, gestor, também precisa ter os seus perfis pessoais, porque uma coisa retroalimenta a outra. E esta página ela precisa contar quem você é e dizer quem você é, de uma forma muito relevante. E aí uma atenção muito especial a vários aplicativos que estão no momento no mercado, podendo te ajudar nesse processo. Um deles, que eu já recomendo sempre para todo mundo, se chama de Pluzap, né? P-L-U-Z-A-P, né? O que ele faz? Ele transforma o seu WhatsApp num e-commerce. É verdade, sim. O WhatsApp todo mundo utiliza. Smartphone 85% da população brasileira tem, né? E o WhatsApp está na mão de todo mundo. E já pensou em transformar o seu WhatsApp num e-commerce? É justamente isso que ele faz, né? Você só entra lá na loja virtual, né? na Apple Store ou na Google Store, né? Na Play Store do Google e faz download. Pluzap, P-L-U-Z-A-P.
Perfeito? Você vai gastar aí um períodozinho rapidinho, que vai ser de 3 a 5 minutos para realizar todo o processo de cadastramento e pronto, você sai usando. Sabe quanto custa? Isso é um zero. Zero. Não custa absolutamente nada. Aproveite. Está ao seu alcance. Isso é muito importante. E aí você já começa a ter o seu processo de entrada na internet. Se você é profissional liberal, por exemplo, psicólogo, nutricionista, etc., e você tem um CR, né? Você tem um cadastro no Conselho Regional, então você, que seja de medicina, de odontologia, de psicologia, todos esses CRs que há por aí. Existe um outro aplicativo para você que se chama PROH, P-R-O-H. Né? Este aplicativo ele permite justamente que você transforme também este seu ambiente de negócios, né, que você possui hoje, que você ofereça os seus serviços enquanto profissional através desse aplicativo. Ele automatiza todo o processo, ok? Fica como dica também. Este não é completamente gratuito, né, mas você paga um percentual em cima daquilo que você efetivamente vender, né, e ele maximiza justamente as suas chances de visibilidade e nesses momentos desafiadores, ora, ele te traz um novo público. Isso é muito importante, ok? Então, trabalhe a comunicação da sua empresa e use as redes sociais justamente para isso. Por favor, não deixe de fazê-lo e, obviamente, também, este é o momento onde você já pode, só lançando mão dessas 2 dicas de entrada, tá? São 2 dicas de entrada muito simples, muito fáceis de se trabalhar e você já pode começar a trabalhar o seu negócio. Apenas entenda uma coisa, o ambiente virtual, ele é um pouquinho diferente daquele físico, mas aquelas coisas que funcionam no ambiente físico, no ambiente virtual continuam funcionando. Primeira delas, bom atendimento. Segundo, preocupação com o cliente. Terceiro, preocupação com preço. Quarto, ter justamente aquilo que os outros não têm e fazer aquilo que os outros não fazem. Se você fizer isso dentro do seu ambiente virtual, dentro do seu ambiente online, justamente você tem toda a facilidade do mundo de começar a buscar clientes que você não tinha antes. Sabe qual é a parte boa? Na maior parte delas, curiosamente hoje, se você só tem um varejo físico, você só tem um negócio físico, você só consegue atender aquelas pessoas que fisicamente estão próximas de você. No ambiente online, isso se multiplica de N maneiras diferentes. Perfeito? Essa é a nossa dica para você hoje. Tenha coragem de colocar um pé dentro do ambiente digital. O nosso futuro ele é digital. Nós não voltaremos à situação que nós éramos antes. O novo normal, ele pede justamente que nós sejamos capazes de atender o cliente onde ele quer ser atendido. E o canal digital hoje, ele está se configurando como um canal de comodidade. E também, normalmente, quando você põe o pé no digital, uma série de custos que você tinha, eles desaparecem. E isso faz com que os seus preços sejam bem mais competitivos. Fica a nossa dica para você hoje. Você já ouviu falar em melão de São Caetano? Conheça melhor essa fruta que traz inúmeros benefícios à saúde. Essa fruta aqui é o melão de São Caetano, que pertence à mesma família da abóbora, pepino e, claro, do melão tradicional. Original do leste da Índia e do sul da China, o melão de São Caetano desenvolve bem nos climas tropical e subtropical. Mas aqui pelas terras tupiniquins, pouca gente sabe da existência desta fruta. Sabe me responder que fruta é essa aqui? Não sei. Você não faz nem ideia? Não. Vou te dar 3 alternativas. É um melão, é um pepino ou é um abacaxi? Um pepino. É um melão. Capaz. Que tipo de melão é esse? Melão São Caetano. Já ouviu falar? Nunca tinha visto. Pepino. Por que você acha que é pepino? Porque um abacaxi não parece, né? Melão de São Caetano. Já ouviu falar? Nunca ouvi falar. Eu imagino que seja um pepino. Um pepino. Por quê? Pelo tamanho e pela característica dele. Se eu te falar que é um melão? Ah, não sei, porque o melão eu conheço grande. A fruta é uma boa opção para obter vitaminas e minerais fundamentais para o bom funcionamento do organismo. O uso do melão de São Caetano como alimento na forma de saladas, né, ele cru na forma de saladas, ou refogado, frito, ou mesmo em conserva, né? E o uso terapêutico é basicamente de diversas partes da planta, desde o fruto até folhas e ramos. Entre as principais propriedades do melão de São Caetano, a fruta pode ajudar no tratamento de diabetes, diarreia, cólica, má digestão, vermes, inflamação do fígado, febre, tumores, leucemia, colesterol alto e pressão alta. O melão de São Caetano,
Enquanto verde, o fruto, ele tem um sabor bastante amargo. Quando maduro, esse arilo, essa massa que envolve as sementes, quando se torna maduro e adquire essa cor vermelha, é bastante rico em licopeno, inclusive, ele já adquire um sabor adocicado, mas é um sabor muito próprio, distinto de qualquer outra planta que a gente possa comparar aí. E o programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Você pode rever este programa e as reportagens que foram exibidas aqui no Pauta Aberta no nosso canal no YouTube. O endereço está aparecendo aí na sua tela. Fique bem, fique em paz. Tchau. Tchau, tchau.